gente lê no Mahzor, no Sidur de Rosh Hashanah, as Tfilot, a gente vê que pedimos muito para Hashem. No Rosh Hashanah, nós estamos coroando Hashem, e de repente a gente vê na reza que fazemos pedidos. Hashem ajudar, e Deus reinar sobre nós, e dar tudo de bom e do melhor para cada um. Qual seria o assunto de eu coroar Deus pedindo para mim? Porque, vejam bem, se eu quero demonstrar que Deus é mais importante, Deus é tudo na minha vida, como a gente já viu muitas vezes no Tânia, que a pessoa deve se anular. Então, eu não existo, tá? Eu não tenho importância, a importância, pelo menos nesse dia, é só Deus. Então, o que está por trás do pedido que eu faço para mim? Por que eu vou pedir para mim se agora o foco é Deus? Claro que se a gente faz esse pedido no Rosh Hashanah, quer dizer que tem uma relação entre Deus e o meu pedido para mim. Para entender isso, o que aconteceu no dia de Rosh Hashanah? Primeiro de Tishrei, o que aconteceu nesse dia? A criação do homem. Criação do homem. O que mais? Então muita gente acha que a criação do mundo foi primeiro de Tishrei. Não, o mundo começou a ser criado no dia 25, no dia 1º de Tishrei foi criado o homem. O que mais aconteceu no dia 1º de Tishrei? No 59b? No primeiro dia também o homem foi expulso do Gané. Foi expulso, é. Neste dia, a Arca de Noé encalhou no Monte Ararat. Quer dizer, finalmente, encalhou, foi decidido que já não ia ser salvo, não é? Como a gente fala na reza de Rosh Hashanah, que assim como Deus lembrou de Noé e dos animais que estavam na arca, que ele lembre de nós. Então a gente menciona isso. Neste dia também foi anulado o decreto de que Sará não teria filhos, ou melhor, se permitiu que Sará engravidasse, tanto que a leitura do primeiro dia de Rosh Hashanah, a leitura na Torá, é o fato de que Sara teve o filho Yitzhak, aos 90 anos de idade. Então, no dia de Rosh Hashanah, foi permitido que ela tivesse filhos. Também no dia de Rosh Hashanah, foi permitido que a nossa terceira matriarca, Rachel, tivesse filhos, como a gente lê na Torá, que a Rachel, ela era estéril também. Todas as matriarcas eram estéreis. Mas no dia de Rosh Hashanah foi permitido que a primeira e a terceira tivessem filhos. E também, no dia de Rosh Hashanah, se decretou que Haná teria filhos. Quem era Haná? Então, é o Maftir que nós lemos no primeiro dia. A história dela é muito parecida com a história de Yitzhak, do nascimento. Quer dizer, a mãe que queria muito ter filhos e nunca tinha, e reclamou e queria e teve finalmente. A mesma coisa aconteceu com Haná. Quem era Haná? Inclusive, ela era uma personalidade tão importante que nós rezamos como ela. Nós aprendemos a reza dela. Pois bem, ela tinha um marido, Elkaná. Elkaná tinha a esposa Haná e a esposa Pniná. Pniná tinha 10 filhos e Haná, coitada, não tinha nenhum filho. Não só isso. Como quando eles iam para as festividades, eles iam até o Mishkan, não tinha o templo naquela época, era o tabernáculo, eles iam para o tabernáculo, aí a Pniná estava lá ocupada com os 10 filhos, o marido dava parte dos sacrifícios para ela, né, para distribuir entre os filhos, e a Haná, coitada, estava sozinha. O marido Elkaná sempre dava a melhor porção para ela, né, para mostrar o amor que ele tinha por ela. Ela era a primeira esposa dele. Mas ainda assim, vocês podem imaginar a depressão que ela ficava, queria ter filhos e não tinha filhos. Não só isso, como a concorrência dela, a Pniná, ficava provocando ela. Então ela chegava para a Haná e falava: "Nu, o que você acha de tal escola? Como você acha que eu devo educar meus filhos? Vem, olha meu chefe, como ele tá bonzinho lá, que fofinho." Ela ficava deixando a Haná angustiada. Não só que ela não tem filhos, ainda a outra fica provocando. E ela chorava. O marido falava: "Não, eu sou melhor para você do que 10 filhos." Comparando com Pniná, como eu gosto de você e tudo, mas nada ajudava.
Num certo ano, enquanto todo mundo estava comendo, a Haná foi para um tabernáculo, foi rezar para Deus. Ela estava num canto, rezando, em silêncio, como a gente faz a Amidá, só mexendo a boca. E aí chegou o sumo sacerdote, Elia Cohen, chegou para ela e falou, até quando você vai beber e vem na casa de Deus? Tá borracha, tá bêbada. Por quê? Porque até aquele momento nunca se havia visto alguém rezar daquela forma. A pessoa ia rezar, falava com Deus, tá, Tenho, me dá isso, me dá aquilo. De repente tem uma mulher balançando, só mexendo os lábios. Então ele julgou que ela estivesse bêbada. E, inclusive, a pessoa que bebe e reza é considerado o quê? Que a gente mais fala aqui? Idolatria. Por quê? Porque ela não consegue focar, a reza dela está indo para um limbo, para qualquer coisa que a pessoa esteja pensando naquele momento, está considerado idolatria. Então, o Eli julgou ela como uma bêbada e foi dar bronca nela. Tem uma explicação muito interessante como ele se confundiu. Porque o sumo sacerdote usava um peitoral com pedras, que nelas estavam gravados os nomes das tribos, e quando ele tinha uma pergunta muito séria, ele fazia a pergunta para Deus, e as letras brilhavam para responder para ele. Então ele viu aquela mulher, ele perguntou para Deus, e ele leu isso aqui. Ó, vou escrever em hebraico, mas acho que dá para ler. Me avisa se dá para ver lá de trás. Não. Eu não escrevi ainda. Dá para ver? Shikorá, certo? Shikorá. Ele leu a letra Shin brilhou, Rav brilhou, Reish brilhou e Rei brilhou. O que é Shikorá? Shiker, bêbado. Chica. Então ele viu uma mulher lá, leu isso aqui é bêbado, mas na verdade ele leu errado. Por quê? O que ele deveria ter lido, são as mesmas letras, é Kesherá. Ela é kasher, é uma pessoa correta. Então, o sumo sacerdote leu isso, falou, por que você é bêbada? Ela falou, não, por favor, na verdade eu sou uma pessoa correta. E aí ela contou para ele o que ela estava rezando, que ela queria um filho e que ela estava prometendo esse filho para Deus. Interessante um detalhe, que na reza dela ela diz o seguinte, que ela prometeu e falou, Deus Tsevakot, Tsevakot é das hostes, a primeira vez que aparece esse nome de Deus na Torá, se você vir na pobreza da tua serva, e vai me lembrar, vai me dar filhos. Mas em hebraico fala o seguinte, Mraotire, se você ver e enxergar, como se fosse. Duas vezes a palavra de enxergar. Por quê? Ela falou assim, Deus, se você me ver, me vir, e julgar que eu devo ter filhos, me dê. Porque senão eu vou forçar a ter filhos. Eu vou forçar. Como vai forçar? Como que ela... Pensa em... Você, 59A, não fala. Hã? É sobre soltar. É, Brachot 36A, se eu não me engano. Caras são insuportáveis. Como que a Haná ia forçar Deus a dar um filho para ela? Não tinha in vitro, tinha barriga de aluguel. A resposta é a seguinte, tem um caso, uma mitzvah na Torá, de sotá. Se uma mulher se torna muito amiga de um homem, mas ela já é casada com outro homem, né? E o marido começa a ficar com ciúmes, não gosta dessa situação, fala, minha querida esposa, eu te proíbo de ficar com aquele homem. Não ficar no sentido mais pejorativo. Deixa ele lá. E aí, vem duas testemunhas que falam, opa, a gente viu tua esposa saindo de um quartinho onde estava aquele cara. Quer dizer, eles ficaram sozinhos. Agora, o marido não tem certeza que ela fez alguma coisa errada. Pode ser que só tomaram um café. Pode? Pode, né? Mas ele fica com essa dúvida. O marido fazia o seguinte, levava ela para o templo, para o tabernáculo,
E lá se fazia um ritual da Sotá, que é o seguinte, se pegava da terra do tabernáculo... Hã? O amigo também ia, né? Não ia lá, mas se tivesse... Calma. Se pegava da terra do tabernáculo, se misturava com água, se escrevia o nome de Deus num pergaminho e se apagava esse pergaminho nessa água. E aí se dava para ela beber, fazer um juramento, ela tinha tempo para confessar caso ela tivesse feito algo errado, antes de escreverem o nome de Deus, antes de apagarem. Se apagou, ela era forçada a tomar essa água. Se ela pecou, ela morria naquele instante. A barriga inchava, o local do pecado dela fazia mal para ela, ela morria, e também o amigo dela também morria, com efeito colateral. Agora, se ela não pecou, então ela não só que sobrevivia àquele ritual, mas ela tinha filhos saudáveis, bonitos. A Torá promete que ela vai ter filhos bonitos. Então a Hannah falou, Deus, ou me dá filhos, ou vou me engraçar com algum amigo do meu marido, quer dizer, vou me ocultar. Meu marido vai ficar com ciúmes, vai me levar, eu vou tomar essa água, aí o senhor vai ser forçado a me dar filhos. Então, ou me dá, ou me dá. Muito bem. Quando ela acabou a reza e o sumo sacerdote falou com ela, bêbada, não é kasher, o sacerdote abençoou ela. Que Deus te deu o que você está pedindo. A promessa que ela fez, inclusive, era que ela daria esse filho para Deus. Ela deixaria ele no templo. Tá bom. Por que o sacerdote abençoou ela? Porque existe algo muito interessante, que se nós suspeitamos de alguém, de algo errado, e a suspeita era falsa, deve se abençoar. Tem a história do Reb Zalman de Volojin, que uma vez ele estava na sinagoga, e ele escutou duas pessoas conversando sobre assuntos de dia de semana. E é proibido, em Shabbat, você não deve falar de negócios. Então, o rabino chegou para essas duas pessoas e falou, como vocês estão falando de assuntos mundanos no Shabbat? Falaram, rabino, não, a gente está falando de Torá. Só que justo no pedaço que estamos estudando tem a ver com assuntos de dia de semana. No Talmud não faltam assuntos de comércio, por exemplo. Então o rabino viu, ops, eu julguei errado. Pediu desculpas, eles falaram, claro, rabino, imagina, o senhor não fez nada. Não. Abaixa aqui. Colocou as mãos em cima e deu a brachá dos Kohanim. Ele falou, eu aprendi isso da história de Haná, que o sacerdote julgou ela erroneamente. Quando ele viu que ele errou, ele deu uma bênção para ela. Mas fica por isso mesmo? Como assim? O sumo sacerdote, eu acho que ele tem bastante conhecimento para não sair errando assim, lendo da maneira certa e não lendo da maneira errada. Ah! Julgando para o bem. Mas eu quero um fato Se o nosso amigo precisa inusitável, julgar né? por bem, ele mais ainda. Boa pergunta. Por que confundiu? Por que ele confundiu? Primeira coisa, para mostrar que todo mundo é humano. Todo mundo erra. Segunda coisa, foi proposital. Porque para forçar ele a dar uma bênção para ela depois. Entendeu? Ele leu errado, não que ele fez de propósito. Mas Deus causou essa confusão, porque senão o quê? Ele ia ver ela rezando lá, ia ler que ela é Ksherá, uma mulher boa, não ia nem chegar perto, não ia falar com ela. Mas na hora que ela verbalizou, olha, eu quero filhos, eu quero dar esse filho para Deus, e aí ele viu que ele errou e abençoou ela, isso foi forçado pela confusão dele. Depois que ela escutou essa bênção do Eli, ela ficou confiante, saiu sorridente, e realmente nasceu Shmuel. Nos 2 anos seguintes, ela não foi para o templo, para o tabernáculo, porque ela tinha que cuidar do bebê, é perigoso o bebê viajar, mas depois disso ela levou o menino para o tabernáculo e deu para o sumo sacerdote. Falou, por esse menino que eu rezei, até se faz uma música muito bonita disso, ela nara azeite palalti, por esse menino eu rezei, e aqui está ele, realmente esse menino, esse pequeno menino chamado Shmuel, se tornou o profeta que coroou Shaul, nosso primeiro rei, e o rei Davi também. Então vejam onde chegou essa pessoa, o nosso profeta tão importante. E a gente lê isso no Rosh Hashanah, porque tem a ver com os nossos pedidos. Inclusive,
voltando ainda um pouco na história, por que Haná era estéril? Por que Sará era estéril? Por que as matriarcas eram estéreis? Um dos motivos é porque Deus ama a reza. E o fato de ter essa falta na pessoa faz com que ela peça, que ela reze mais para Deus. Então, muitas vezes faltam coisas na nossa vida, não é porque nós não merecemos. Pelo contrário, é porque Deus quer escutar de cada um de nós esse pedido. Eu já contei uma vez a história do Baal Shem Tov, que um certo sábado à noite ele juntou alguns alunos, pegaram a carroça, foram viajando naquele jeito peculiar dele, era, como chama esses carros automáticos, piloto automático? A carroça ia sozinho porque o cocheiro estava bêbado, o Ivan. E aí eles pararam na frente de uma casa, o Baal Shem Tov entrou com todos os alunos e acabou com a casa. Já era uma casa pobre, eles comeram tudo, ficaram lá dias comendo. Eu estou encurtando um pouco a história, mas quando eles saíram, o dono da casa ficou muito feliz de ter o Rebbe na casa dele, mas quando eles foram embora, não tinha uma migalha para as crianças. Aí o homem começou a chorar para Deus, falou: Deus, não por mim, mas pelos meus filhos. Naquele momento bate um vizinho lá na porta desse judeu, pede um copo de vodka, ele tinha uma espécie de estalagem, não sobrou nada. Não, um pouquinho. Ele viu que sobrou um pouco do copo do Baal Shem Tov, ele misturou com água, vai que cola, né? Lefaivish, você ia cair nessa? Um pouquinho de vodka com muita água? Não, né? Mas esse caiu. Ele tomou, falou: nunca tomei uma vodka tão gostosa, quero mais. Vai acrescentando água. E aí, aquele homem, depois de beber todas, o que já não tinha, ele bebeu, ele colocou uma moeda de ouro na mesa. Falou: toma, por favor, agora todo dia eu vou vir aqui, eu quero uma provisão de vodka e arenque. Assim foi, todo dia ele vinha, dava mais moeda e o judeu foi enriquecendo. Até que esse vizinho falou: olha, eu cansei de sair da minha casa para vir para cá, pega a minha casa, pega tudo, só me constrói um quartinho para eu morar aqui. E aí todo dia eu acordo, já estou pronto para trinca. Turbinar. O judeu fez isso. Um certo dia, esse vizinho estava bem bebum, ele revelou que ele tinha escondido no terreno dele, perto de tal árvore, tinha muito dinheiro lá. Ele falou: judeu é tudo teu. Até rimou. Judeu é tudo teu, fica para você. E assim foi, esse judeu ficou muito rico. Agora, um dia, os familiares desse vizinho vieram buscar ele, falaram: cadê nosso querido patriarca? Eles não estavam nem aí para ele, estavam aí pelo dinheiro. Levaram ele embora e o judeu ficou preocupado, falou: vai sumir, qualquer momento esses parentes vêm e vão pegar o dinheiro. Mas isso nunca aconteceu. Aquele vizinho acabou ficando com, como chama, cirrose, foi embora. Um ano depois o Baal Shem Tov apareceu de novo, veio para ele visitar, e a casa já era outra casa, bonita, né? Fez reforma, como a gente vai fazer na sinagoga. E aí o Baal Shem Tov explicou para esse judeu o que estava acontecendo. Esse judeu era muito temente a Deus, nunca pedia nada. Estava sempre contente com o que tinha. Só que o Rebbe viu nos céus que tinha muito dinheiro reservado para ele, só que ele tem que pedir. Então o que ele fez? Ele foi para a casa daquele judeu, acabou com tudo que ele tinha, agora ele foi forçado a pedir. Da mesma coisa as matriarcas, elas eram estéreis porque Deus ama a reza delas. Na verdade, eu falei que a Pniná ficava provocando a Haná toda vez. Por quê? Por que ela fazia isso? Ela também fazia isso em nome de Deus. Porque ela sentia que tinha que fazer a mulher rezar mesmo. Não deixar ela, não ter filhos. Não, faz ela chorar. Faz ela pedir para Deus. E tinha uma outra questão, que a Haná, ela não queria qualquer filho. Ela queria, a Kabbalah explica que ela queria um filho muito especial, que consertasse erros dos patriarcas. E é isso que Jacob, quando ele foi se encontrar com seu irmão gêmeo Esaú, ele se curvou 7 vezes. Ela queria um filho que ia consertar essas ajoelhadas do patriarca. Então, por isso ela era estéril. A Pniná achava que se ela pedisse um filho normal, como os de educação dela, ela conseguiria.
Então ela ficava provocando. Realmente o Midrash conta que ela foi penalizada por isso. Ela perdeu filhos porque, embora a intenção fosse boa, como se diz, de boas intenções o inferno está cheio. Os fins não justificam os meios. Haná só teve Shmuel. Não, teve mais filhos depois. Então, a gente lê a história de Haná no Rosh Hashanah porque fizemos uma pergunta: por que pedir no Rosh Hashanah? Se todo o assunto é coroar Deus, é porque os meus pedidos não são por mim. Deus, sabe por que eu quero ganhar na loteria? Não é por mim. Eu preciso de dinheiro. Minha alma judaica. Não. O que eu preciso é de dinheiro para ajudar os outros. Um filhinho melhor. Então, na verdade, é por Deus que eu estou pedindo. Como a gente fala na reza, Lemancha Elokeinu Aseh. Faz por você, Deus. Não por mim. Isso que Haná falou. Deus, eu quero um filho. Não porque eu quero ser mamãe e ficar passeando com meu filhinho e brincar com meu filho. Não. Eu quero ter um filho especial que te sirva. E que eventualmente chegou a ser um profeta. Então essa é a intenção. Quando nós pedimos no Rosh Hashanah, não é para o nosso bem-estar. Não é egoísmo. Eu estou pedindo porque, Deus, eu quero te coroar, eu quero que o Senhor tenha o melhor servo possível. Uma vez um avrech, um jovem casado, chamado Rabino Daniel, ele tinha muitas dores nas costas, muitas, aquelas insuportáveis. Até o ponto que ele tinha que ficar deitado boa parte do dia. E ele sofria muito. Até um dia que um amigo dele falou, vai rezar Rosh Hashanah direito. O que quer dizer? O Rosh Hashanah é um dia que Deus quer atender pedidos. Então vai rezar. Enquanto você reza, pensa que você quer saúde por quê? Não, você não quer ter boas costas porque você quer jogar tênis, beach tênis. Não, você quer estar bem para estudar a Torá direito, para rezar direito, para poder educar teus filhos bem. Então o que esse Rabino Daniel fez? Ele ligou para Yeshiva, onde ele havia estudado, pediu para rezar lá o dia todo, separaram um lugar e ele passou o Rosh Hashanah inteiro rezando, chorando para Deus. Eram dores, 12 anos de dores insuportáveis. Acabaram-se as festividades, ele foi para a consulta de rotina dele no médico. Cada 3 meses ele ia para a consulta. Quando ele entrou, tinha um jovem sentado no lugar do médico. Quem é você? Olha, na verdade eu sou estudante de medicina, mas o médico viajou alguns dias, eu estou aqui no lugar dele. Falou, tá bom. Olha, meu problema é tal, dores nas costas, e eu quero que você me dê o remédio que eu sempre tomo, Voltaren. Aí o jovem falou, peraí, quanto? Aí eu já não sei quanto era, mas era uma dose muito alta. Imagina, não vou te dar isso, receitar uma dose tão alta, faz mal. Mas pode olhar meu histórico, 12 anos eu estou tomando isso. Falou, de jeito nenhum. Sabe que pode ter um problema no fígado, no rim, que causa dores nas costas. Vai fazer um exame. Só que esse avrech, Rabino Daniel, falou, pelo amor de Deus, estou há 12 anos tratando isso com um médico, você é um pitcher, você é um estudante, você vai me falar o que fazer? Só que o estudante falou, eu não vou te dar a receita. Tem efeitos colaterais muito ruins, vai fazer o exame. É de graça. Falou a palavra, falou tudo. O Rabino Daniel falou, tá bom, não vou conseguir nada desse rapaz, foi fazer o exame. Quando ele acabou, veio o técnico, o radiologista, ele falou, olha, eu não posso falar nada porque eu não sou médico, mas tá ruim teu rim, hein? Tá muito ruim. Vai ver isso. E realmente, ele foi tratar o rim e curou as dores nas costas. Isso por quê? Porque ele pediu para Deus, Rosh Hashanah, de verdade. Ele não focou nele. Ele focou no outro, ele focou em Deus. Falou, eu quero ter saúde por você. Então é assim que nós devemos pedir no Rosh Hashanah. Nós falamos antes que no Rosh Hashanah aconteceram algumas coisas. Criação do homem. Noah, a arca de Noé foi salva. Sará teve filho. Foi permitido ter filho, ele nasceu em Pesach. Rachel foi permitida ter filhos. E Haná.
O pai do Rebbe era Levi Yitzhak Schneerson, ele era um grande cabalista. Ele percebeu que existe um padrão aqui. Se você perceber tudo o que aconteceu é porque Deus quer dar vida. O que nos resta é pedir. Mas no Rosh Hashanah é o assunto da criação, não só do Adão, mas da vida em geral. E se a gente vê, tudo isso que aconteceu no Rosh Hashanah mudou o curso da história. Então, Noah sendo salvou a humanidade, todos os animais. Sará teve um filho que foi um patriarca extremamente sagrado, tão sagrado que não podia nem sair de Israel, porque ele era considerado um sacrifício para Deus. Arachel teve filho, quem foi esse filho? Yosef, José, que salvou o Egito e salvou o mundo da fome. E Haná teve o Shmuel, que coroou nossos 2 primeiros reis. Então são personalidades que vieram do Rosh Hashanah, que realmente mudaram a nossa história do nosso povo e também do mundo todo. Mas existe mais algo interessante entre todas essas questões. Vou colocar aqui, fica mais visual. Olha só. A gente falou que tivemos, então, vou pôr em hebraico, mas temos a Sará. Escrever assim fica feio mesmo. Sará, primeira matriarca. Temos a Rachel, nossa terceira matriarca. Pronto, ficou um ano. E temos também Haná, que a gente contou agora a história dela. Qual é a relação entre eles? Então a gente pode perceber que todos têm letras em comum. Olha só, temos o Reish de Sará, combina com o Reish de Rachel. O Het de Rachel combina com o Het de Haná. E o rei de Haná combina com o rei de Sará. Então todas elas têm letras em comum. E o que a gente faz com as letras que estão sobrando? Que é Shin, Nun e Lamed. O que você falou? Shalom. Não, Shalom não. Shin, Nun e Lamed. Shin, quanto vale em 300. numerologia, gramática? Não gramática, gemátria. 300. Vale 300. Quanto vale Nun? 50. 50. E quanto vale Lamed? 30. O que são esses números? São as medidas da Arca de Noé. São as medidas. Ele tinha 30 cúbitos de altura, 50 de largura e 300 de profundidade. Então a gente vê que tudo que Hashem fez nesse dia de Rosh Hashanah tem uma relação muito forte, tanto nos nomes como no motivo, no que está por trás de cada uma dessas coisas. Então quando a gente chegar no Rosh Hashanah e fazer pedidos, temos que saber que o que estamos pedindo não é egoísmo. Moshe pedir para ter uma vida fácil não é pensar em si mesmo. Sim é, se eu penso só porque eu quero. Como a gente falou milhares de vezes no Tânia, tudo é propósito. Se eu quero ter saúde, é por Deus. Eu quero para poder servir. Eu quero ter paciência para quê? Para poder educar melhor os meus filhos. Eu quero ter dinheiro para poder... Realmente, existe o conceito, falam que judeu pensa muito em dinheiro. E é verdade. Mas por quê? Primeiro, porque para viver, de acordo com a Torá, custa caro. Comida kasher, um limão siciliano de $200. Matzá, uma bolacha de R$50 cada uma. Pão da pobreza. Mas é o pão da pobreza. Mas o verdadeiro motivo é porque eu quero servir a Hashem. Então eu tenho que pedir dinheiro para poder falar, sabe o quê? Eu vou estudar 2 horas por dia, sem me preocupar com trabalho nem nada. Então pedindo dessa forma de verdade, a gente consegue ser atendido como Haná foi atendida, como Sará foi atendida, e que possamos ter muitas e muitas brachot.